ser entregado, falado, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, da tua parte nesta noite, da tua palavra nesta noite. Assim, ora, entrego em tuas mãos e peço, fica conosco em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Mais alto. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero deixar a palavra para os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Todos digam glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Quem achou, diga amém. Quero dizer aos irmãos que todo respeito e reverência diante da palavra de Deus e dentro da casa de Deus ainda é pouco. Porque a Bíblia diz que até os montes se derretem como cera diante da tua presença. E ai de nós que não passa do pó da terra diante da sua palavra e diante da sua majestade. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O juízo final. Está dizendo assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, para quem não conhece, meu nome é Davi Estevo, sou daqui mesmo de Pará de Minas, ali do bairro Santos Dumont. Glorifico a Deus pela essa oportunidade, pela vida do pastor, que nos trouxe aqui nesta noite. Quero dizer aos irmãos que grandes coisas tem feito o Senhor a nós. Que há um tempo atrás, desde os meus 14 anos, quando eu saí de casa e entrei para a vida do crime, o diabo tentava ceifar a minha alma. Ali várias vezes fui preso em tráfico de drogas, porte ilegal de armas, assalto à mão armada e várias outras coisas. Jesus me libertou pelo poder do teu sangue e me trouxe para pregar a verdade do teu evangelho. Porque muitos hoje em dia estão brincando com a palavra de Deus. Hoje em dia muitas das pessoas estão entrando dentro da igreja com depressão e saem com depressão. As pessoas estão entrando dentro da casa de Deus com enfermidade e saem com enfermidade. E por que isso está acontecendo? A palavra de Deus diz no livro de Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas o que causa divisão entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Isso tem acontecido porque o pecado tem entrado dentro da casa de Deus. E muito das pessoas têm se enganado. Infelizmente estamos vivenciando os últimos dias, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Várias guerras, várias mortes. E Jesus está preocupado com a sua alma nessa noite. Jesus está preocupado com a nossa alma. Eu quero dizer aos irmãos que nesse exato momento tem um anjo à minha direita, anotando tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo e tudo que eu estou pensando. Se passar um passarinho aqui, tudo está sendo anotado no livro de Deus. Porque um dia Deus vai trazer todas as coisas a juízo.
E se eu falar de mim, ou se eu tiver indo engano, diante da presença de Deus, Deus vai trazer justiça a todas as obras. Deus vai dar a cada um segundo a sua obra. Então, você que está sentado sobre esse banco, agradece a Deus pelo privilégio. Porque muitos querem ter essa oportunidade e não têm. Quantos nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui falando da palavra de Deus, estão queimando no tormento eterno? Estão chorando de dor naquele lugar. E nós, muitas das vezes, na presença de Deus, estamos brincando com a palavra do Senhor. Estamos vivenciando os dias onde a igreja não consegue ter 1 hora de oração. Onde a igreja não consegue jejuar 1 dia, 2 dias. Onde a igreja está mancando nesses últimos dias sobre a face da terra. Estamos vivenciando os dias onde a Bíblia se cumpriria. Onde diz, trocariam a verdade de Deus em mentira e amariam mais a criatura do que o Criador. Estamos vivenciando esses dias. Homens amantes de si mesmo, que adoram mais a si mesmo do que o próprio Deus. Estamos vivenciando, meus irmãos, e Jesus está nos despertando nessa noite, porque Ele quer salvar a tua alma. Não adianta, meus irmãos, eu vim aqui para trazer uma palavra de prosperidade, se não foi essa palavra que o Senhor me preparou. Pois enquanto hoje eu orava, o Senhor me deu a palavra e me permitiu trazer nessa noite, graças a Deus. E pediu para alertar cada um de vocês que estão aqui sobre o juízo de Deus, sobre o juízo final. O tempo é breve e Jesus está voltando, e Jesus está preocupado com a nossa alma. Estamos vivenciando dias, meus irmãos, onde o engano tomou os altares, onde Jezabel tem tomado os altares. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, onde fala das obras da carne e as obras do Espírito, sobre a sensualidade. E Deus está preocupado com essas coisas. A sensualidade tem tomado a casa de Deus, tem tomado os varões, tem tomado os pregadores, tem tomado as irmãs. Aonde as mulheres se vestem da mesma forma que as pessoas se vestem lá no baile funk. Eu vivi muito em baile funk. Tinha dia que eu estava com 2 revólveres na cintura. Mas Jesus liberta para a glória de Deus. Então, infelizmente, meus irmãos, estamos vivenciando esses dias. Vivenciando o tempo em que muitos não conseguem tocar o céu através da oração. Muitos não conseguem ter entendimento do que está acontecendo na sua vida espiritual. É por isso que tem muita gente com a vida destruída. Nessa noite, meus irmãos, as minhas mãos estão limpas para denunciar o pecado e as obras de Satanás. Eu glorifico a Deus pela sua vida que está aqui. Porque nada é por acaso. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer falar com a sua alma. Deus quer falar com a sua vida. E Jesus quer te colocar de pé diante da presença dEle. Porque aquele que não foi achado, escrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado no fogo eterno. Infelizmente, meus irmãos, ainda estamos vivenciando o tempo em que as pessoas, a mesma pessoa que fofoca lá fora, é a que fala em língua dentro da casa de Deus. A mesma pessoa que fala, que mente, que bate na esposa, que briga por conta de carregador, chega aqui e quer falar que Deus está falando, sendo que Deus não fala. Deus fala com quem tem um quebrantado, quem tem um coração quebrantado e contrito diante da sua presença. Aquele que busca em espírito, em justiça, em verdade, e que procura agradar a Deus, o Criador, e não os homens. Jesus está te chamando você nessa noite para pregar a verdadeira palavra de Deus, para viver o verdadeiro evangelho de Cristo, que muitos têm ofuscado. Estamos vendo pessoas, meus irmãos, nesse exato momento, enquanto estão aqui, muitas pessoas têm tomado tiro na cara. Enquanto estamos aqui, tem pessoas enfermas de cama, pessoas caídas por conta de bebida, e a igreja está parada. A igreja, meus irmãos, que era a salvação do mundo, está parada. A igreja está trazendo escândalo diante do mundo. E Jesus está preocupado com essas coisas. Jesus está preocupado com a sua alma. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 20, 25, que Jesus vai dizer no último dia, vai separar os bodes das ovelhas, e vai dizer: estive nu e tu me vestiste, estava com fome e me alimentaste, estava com sede e me saciaste. Os santos de Deus vão dizer naquele dia: mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas, e como estivemos com fome, te demos de comer?
Jesus vai dizer assim: a quanto você fez a um destes meus pequeninos que estão aí fora? A um destes meus pequeninos fizeste a mim? E como está a nossa vida diante do Senhor? Você tem ajudado muitas almas? No seu trabalho você tem pregado a palavra de Deus? Você tem pregado a justiça de Deus? Pois sabemos nós, meus irmãos, é uma triste realidade, mas nem toda a nossa família vai se salvar. Nem toda a nossa família. Meus irmãos, estamos vivenciando um tempo em que qualquer pessoa que morre está indo para o céu, mas não é bem assim. A Bíblia diz que existe duas portas: a porta estreita e a porta larga que conduz à perdição eterna. Jesus nos chamou para viver e para andar segundo a tua santa vontade. E não vai ser fácil, que é o caminho da porta estreita. Mas muitos estão querendo e preferem viver no caminho de portas largas. Infelizmente, meus irmãos, estamos sim vivenciando esses dias, onde pessoas estão indo para a igreja, querendo buscar interesse próprio e querendo ouvir palavras que agradam o seu coração. Por isso que muitas das pessoas na hora do louvor se emocionam, mas não tem mudança de vida, porque é somente emoção. E Jesus está preocupado com essas coisas. Porque o Senhor, quando Ele vem, Ele não só te faz chorar, mas Ele faz te arrepender. Ele muda seus caminhos, Ele te transforma de dentro para fora, no nome de Jesus. Meus irmãos, então Jesus está aqui nessa noite chamando a cada um. Se você ora meia hora, começa a orar 1 hora. Se você ora 2 horas, começa a orar 2 horas. Se você ora 2 horas, começa a orar 3, 4, 5 horas. Sendo e nos espelhando como Cristo que orava a noite toda. É necessário, meus irmãos, a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque estamos indo para o inferno com as Bíblias nas mãos. Temos o de beber, que é a palavra da vida eterna. Não nos saciamos e nem saciamos aqueles que estão lá fora. Estamos perecendo, meus irmãos. Essa é a triste realidade. Estamos vivenciando os dias, meus irmãos, em que a Bíblia diz que entraria comichão nos ouvidos. As pessoas não iam querer ouvir o verdadeiro evangelho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? É necessário a gente buscar, é necessário a gente se entregar por inteiro, não somente pela metade. Jesus está preocupado com a sua alma nessa noite. Como nós temos andado diante do Senhor. Hoje você acordou, qual que foi a sua primeira ação? Você tem se prostrado diante do Senhor? Hoje foi domingo, você tem buscado a presença de Deus? Você tem se consagrado ao Senhor? Porque a porta é estreita. E o Senhor nos chama para viver a verdadeira santidade. Viver o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Infelizmente, o nosso vizinho, muitas das vezes, está com depressão. E Jesus, de lá do trono, olha para a terra. E ele pensa assim: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Aí talvez ele olha para você e vê: esse não. Esse não tem como ouvir minha voz, porque os pecados encobrem o rosto para falar com ele. Esse não tem como eu enviar, porque ele está dentro da casa de Deus. Ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus está triste com essas tais coisas. É necessário, meus irmãos, a gente nascer da água e do Espírito. É necessário nós sair daqui um novo homem e uma nova mulher. Porque Jesus está preocupado com a nossa alma. O tempo é breve, meus irmãos. Se nesse exato momento o meu corpo cair aqui e a minha alma sair do corpo, só tem um destino. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo de Deus. E quantas pessoas não têm perecido sem a salvação do eterno Deus? Quantas pessoas não têm se preocupado com o verdadeiro evangelho? Se preocupa com bens materiais, se preocupa se está bem vestido, mas não se preocupa com a salvação e nem se está em santidade. Porque para tocar no altar de Deus e para entrar aqui, para louvar o teu nome, é necessário a negar a si mesmo e a estar buscando a santidade. Meus irmãos, o Senhor está preocupado com a nossa alma. A Bíblia diz que o tempo está se esgotando, meus irmãos. A Bíblia diz que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas não levaram azeite consigo em suas lâmpadas, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas. E ouve-se o grito: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro.
e somente as virgens que estavam preparadas subiram. E as que estavam de fora, a Bíblia diz que bateram, mas não lhe foi aberto. O que significa isso, meus irmãos? Que nem todo mundo vai subir. Nem todo mundo que tomou a lâmpada está levando azeite. Nem todo mundo que tomou a palavra de Deus está vivendo. Nem todo mundo que vem na igreja está buscando de todo o coração. Meus irmãos, é necessário nós deixarmos a ira, a ignorância, a sensualidade. É necessário a gente sair daquilo que agrada a Deus e saber, entender a dimensão de Deus. Porque quando a gente começa a orar e buscar em espírito e começa a se santificar, o Senhor revela o teu poder a nós. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque o Senhor tem nos usado de tal maneira. Aonde o Senhor tem nos levado, vários demônios têm caído, as enfermidades têm saído. E isso se cumpre a palavra de Deus que diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Para que a nossa palavra não consiste somente em palavra, mas também em poder de Deus. E meus irmãos, Jesus está te chamando como um soldado nessa noite, para tomar a sua espada e pregar o verdadeiro evangelho. Infelizmente, meus irmãos, são vários pastores no engano, no segundo casamento, que tentam enganar a si mesmo, mas infelizmente estão enganando as próprias almas. Meus amados irmãos, é muito sério o que nós estamos vivendo aqui. É muito sério vocês tomar a Bíblia e sentar nessas cadeiras. É muito sério isso, meus irmãos. E se hoje à noite, como diz a Bíblia, se eu não me engano, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 19, vai dizer que tinha um rico com muita abundância. E ele por tanta abundância que ele tinha, ele disse assim para a sua própria alma: o que farei a minha alma? Destruirei esse celeiro e farei outros maiores. E direi à minha alma: come, bebe, folga. E a Bíblia diz que uma voz diz assim, ó: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Essa noite pode ser, o diabo está pedindo a sua alma, como diz no livro de Apocalipse capítulo 9. O diabo está pedindo a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Tenha juntado os tesouros na terra ou tenha juntado os tesouros no céu? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, meus irmãos, é necessário a gente buscar, é necessário a gente deixar as práticas pecaminosas e buscar a verdadeira essência do seu espírito. O mesmo Jesus que hoje está dizendo para cada um de nós: vinde a mim, benditos de meu Pai, um dia vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Porque muitos de nós estamos brincando com a palavra de Deus, estamos brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser crente. Quantas vidas não estão sendo esquartejadas lá fora? Todo dia no jornal é uma morte, é um acidente. O diabo não brinca, meus irmãos. Por que nós estamos brincando? Jesus está dizendo para a gente: por que nós estamos brincando na presença dele? Por que nós temos deixado de orar, de buscar a sua face? Por que nós temos deixado as coisas do mundo nos embaraçar a nossa vida, nos preocupar, ao ponto de nós deixar de buscar a presença de Deus? Meus amados irmãos, é necessário a gente tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. E seguir sofrendo, padecendo por amor ao Evangelho. A palavra de Deus diz que os seus discípulos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão morreu apedrejado por falar a verdade. E os pregadores de hoje em dia estão morrendo por quê? Ninguém mais prega a verdade. Ninguém mais quer viver o verdadeiro evangelho. Todo mundo só quer bênção e prosperidade. E Jesus está preocupado com a nossa alma. Infelizmente estamos vivenciando esses tempos, meus irmãos. Estamos vivenciando sim os últimos dias. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Vamos buscar, meus irmãos, e vamos começar a compreender as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ai da nossa alma perante o Senhor dos exércitos. Ai de nós, meus irmãos, perante a presença do Senhor, que até os montes se derretem como cera. É por isso que eu disse, meus irmãos, quando você entrar dentro da casa de Deus, todo respeito e reverência ainda é pouco. Infelizmente eles estão fazendo a casa de Deus de festa, estão fazendo a casa de Deus de balada. Infelizmente, meu Deus, meus irmãos, estamos vendo coisas abomináveis dentro da casa de Deus.
Meus amados irmãos, é necessário a gente buscar o verdadeiro azeite celestial, que iluminará a nossa vida no dia que o Senhor vier nos buscar. É necessário, meus irmãos, aquele que falava mentira não fale mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que se masturbava não se masturba mais. Infelizmente, vemos os nossos jovens de hoje em dia, que vivem na prática do pecado e depois está em cima do altar dizendo, santo, santo. Infelizmente, os irmãos, muitas das igrejas hoje têm brincado com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Se Jesus estivesse aqui hoje, meus irmãos, o que Jesus diria para a sua alma? O que Jesus diria para você? O que Jesus tinha para você nessa noite? Se você morrer hoje, você se salvaria? Se o meu corpo cair para trás hoje e minha alma sair do meu corpo, eu agradeço a Deus porque eu sei para onde eu vou. Então é necessário, meus irmãos, a gente negar de verdade este mundo e começar a buscar as coisas do céu. Porque aquele que aceita a palavra de Deus e abre o coração para o Senhor o abençoa, o Senhor os transforma de dentro para fora e transforma toda a sua família. Antes eu não conversava nem com meus irmãos, não conversava com meu pai. Infelizmente, nós tínhamos uma vida muito atribulada lá em casa. Que eu aparecia lá só, como eu era de menor, eu aparecia só quando a polícia ia buscar minha mãe para assinar para me tirar. Infelizmente, meus irmãos, muitas das vezes eu lá, na madrugada da noite, com o revólver na cintura, traficando, vendendo droga, nunca chegou um cristão para falar da palavra de Deus para mim. Significa que nós estamos em falta com Deus. Significa que nós estamos em falta com Deus. Como eu disse para vocês no livro de Mateus capítulo 25. Jesus vai dizer, estava nu e me vestiste. Se nós não vestir os que estão nu, se nós não hospedar os estrangeiros, se nós não matar a fome daquele que está com fome nesse exato momento, nós não estamos agradando a Deus. Nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Meus amados irmãos, a salvação é coisa muito séria. Não deixa coisa pequena te levar para o tormento eterno. Perdoa seus irmãos. Se alguém te fez mal, perdoa, meus irmãos. Porque quanto mais você perdoar, Jesus também te perdoará. Então não deixa pequenas coisas, meus irmãos, atrapalhar vocês no caminho eterno. Porque a salvação é certa, o mundo espiritual existe. E muitas almas estão sendo ceifadas pelo Satanás. Infelizmente, muitas almas estão apodrecendo no fogo eterno, meus irmãos. Então, por favor, meus irmãos, é muito sério. Eu vou prestar conta de tudo que eu estou pregando. Eu vou prestar conta, qualquer um que vem aqui, vai prestar conta de tudo que faz diante do Senhor. E eu sei quem me usa e quem me revela. E o Senhor está preocupado com a nossa alma. Jesus está preocupado com a sua alma. E vai chegar um dia em que todos nós estaremos diante do trono de Deus, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Todos nós, tanto eu como você. Esse dia aqui hoje, meus irmãos, que nós está aqui agora, esse dia vai ser aberto no dia do juízo de Deus. E Deus vai trazer todas as coisas a juízo. Assim como se eu tiver de engano, assim também Jesus vai falar, nesse dia, meu servo, obreiro Davi, pregou esta palavra. E você continuou andando da mesma forma. Meus irmãos, nós não sabemos quando será a nossa última hora. Teve várias pessoas, meus irmãos, que eu cheguei lá no crime, vários malucos lá na biqueira, que eu prego a verdade, eu chego e falo, se você morrer no pecado, o diabo vem buscar a sua alma. E várias dessas pessoas, meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus, infelizmente já se faleceram, alguns de tiros. Então, meus irmãos, é muito sério essa palavra. Várias pessoas que eu preguei, infelizmente, já não estão mais aqui. É muito sério, porque essa é a palavra de vida eterna. Essa é a palavra que o Senhor colocou para nós seguir. E será que nós estamos seguindo de forma correta? Será que nós estamos buscando de forma correta? Como tem sido as nossas vidas, meus irmãos? A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, vamos buscar, meus irmãos, enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer.
Há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então, o nosso tempo está se esgotando sobre a terra. Meus irmãos, que nós não venha rasgar nossas vestes, mas sim o nosso coração na presença de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, porque a Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama, e açoita qualquer que Ele recebe por filho. Então, se Ele está nos exortando nessa noite, é porque Ele te ama, é porque Ele tem grandes obras na sua vida, e é porque Ele quer fazer você ir morar no céu. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouros e de cristais, que ali não haverá morte, nem pranto, nem dor, não é verdade? Então, meus irmãos, por que muita gente acha que vai ser fácil chegar num lugar desse? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, meus irmãos. É necessário nós estarmos limpos de coração. Não vai ser fácil. Jesus disse: eis que eu vou, mas vos preparei lugar. Então não vai ser fácil, meus irmãos. Não vai ser fácil. Então é necessário a gente meditar, refletir se estamos realmente servindo a Deus. Se estamos realmente preocupados com a nossa salvação e o da nossa família. Porque tem muitos crentes, meus irmãos, que vão na igreja, mas não conseguem pregar a palavra para o seu irmão, para a sua mãe, para a sua irmã. E vê, meus irmãos, a sua irmã, a sua parentela perecendo. Vê os seus irmãos indo para o funk, indo para a droga, indo para a rua e não consegue deixar uma palavra para eles. E a palavra de Deus diz que o sangue deles estará sobre a nossa mão. Então é necessário a gente pregar, porque o sangue deles vão estar nas nossas mãos. Meus irmãos, se eu não tivesse pregado a justiça de Deus aqui, o sangue de vocês estaria na minha mão. Mas eu lavo as minhas mãos do sangue de vocês, porque o tempo é breve e eu estou preocupado com a alma de vocês. Eu estou preocupado também, meus irmãos, porque Cristo coloca o sentimento dele em mim. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, o Senhor me mostra coisas, muitas das vezes em visitas, em evangelismo, coisa que jamais o homem consegue entender. Meus amados irmãos, Jesus está preocupado com a sua alma. Então, meus amados irmãos, a palavra é esta: um dia estaremos todos diante do juízo de Deus. O Senhor está alertando você, se prepara enquanto ainda há tempo. A Bíblia diz: enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para a nossa alma. Então ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a nossa família, e nunca é tarde para recomeçar. Não é tarde para recomeçar não, meus irmãos. Se você errou, peça perdão, vamos voltar para o caminho, vamos voltar para a justiça de Deus, vamos voltar para a verdade. Meus irmãos, porque ainda a porta está aberta, mas logo ela vai se fechar. Amém? Então eu agradeço a oportunidade aqui aos irmãos no nome de Jesus. E se os irmãos permitiam, eu queria fazer uma oração pela vida dos irmãos. Queria que os irmãos ficassem de pé, fazendo um favor. E queria que todos colocassem as mãos no seu coração. E oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, pelo poder do Teu sangue, da Tua misericórdia e da Tua palavra, eu Te louvo, meu Deus, por cada pequenino que aqui está. Eu entrego eles, meu Deus, na palma das Suas mãos, e que o Senhor venha endireitar as suas veredas, que o Senhor venha endireitar os seus pensamentos, e que o Senhor venha trazer a justiça e a verdade para dentro da sua alma. Que todo demônio, que todo espírito maligno que está afrontando essas almas, nos seus lares, nos seus caminhos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver um mal, aonde tiver uma enfermidade, no nosso lar, nos nossos caminhos, que o Senhor possa tocar, meu Deus, que o Senhor envia Teus anjos, e repreenda todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora, meu Deus, em cada um, vai tocando em cada irmão, vai tocando em cada irmã, e que a Tua palavra, meu Deus, possa crescer dentro da alma deles, e possa dar bons frutos para a glória de Deus. Meu Pai, nesse exato momento, resplandece a glória da Tua face, ilumina nossas almas, e nos prepara, Senhor, lugar celestial. Que a Tua palavra venha, meu Deus, saciar a nossa alma, e venha, meu Deus, nos dar força
força para prosseguir, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas louvam ao Senhor bem forte, que é para Jesus. Amém.